Bom dia! Entrando ao vivo simultaneamente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo canal Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou Sandra, uma das especialistas da dupla Inês e Sandra em tratamentos para ansiedade. E hoje, como todos os dias, desde a semana passada, nós estamos aqui para te oferecer pílulas de equilíbrio. E a pílula de equilíbrio de hoje se chama Solidariedade Primordial. Bom dia, Santana, Jaú, acho que é Valéria, né? Confirma para mim, por favor, o seu nome. Eu peço perdão porque, né, eu não sou tão boa para memorizar nomes. A Inês é ótima nisso, mas eu sou meio que problemática. Bom dia, Inês. Bom dia, pessoal aqui do Facebook. Antes da gente já ir para o tema de fato, conta para mim como é que tá, né, a transmissão, como é que tá chegando em termos de som, de imagem. Bom dia, Tati. Que bom que vocês estão aqui já no ao vivo. E também vai ficar gravado, disponibilizado para vocês no nosso IGTV e também no nosso YouTube. Então você pode compartilhar a partir desses canais, como pode rever. A pílula de equilíbrio a gente já toma logo cedo, mas às vezes, por alguns momentos, é preciso que a gente repita a dose. E aí você pode repetir, né? Fica mais fácil. Bom, o tema de hoje, então, pílulas de equilíbrio, a gente já está na 12ª, se chama solidariedade primordial. Nossa, que coisa complexa. É interessante que a gente vai falar. Fica atento para você entender o que é que a gente está considerando primordial. Ontem a Inês falou da questão da atitude solidária. E a gente sabe o quanto isso de fato é uma chave para aquele momento que nós estamos vivendo de dificuldade, de desafio. É a hora que a gente se empodera. No ato de solidariedade há um empoderamento, e todo empoderamento, ele combate as emoções negativas, seja medo, seja tristeza, seja até raiva. Então a gente se coloca numa posição ativa e saudável. Agora eu queria fazer uma marcação de uma diferença. Solidariedade é diferente de piedade. Quando você está sendo solidário, você não está com dó do outro. Você não está achando que o outro é incapaz. Ao contrário, a atitude da solidariedade, ela impõe uma empatia, ou seja, eu me coloco no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu não me coloco só com relação à dor que o outro está sentindo, mas eu também me coloco como sendo aquela capacidade que pode ser que não possa estar sendo manifestada naquele momento. Então, quando eu vou na minha qualidade empática, me colocar no lugar do outro, e a gente diz que empatia é meio que tirar os olhos do outro e colocar na gente mesmo, para a gente poder ver o mundo que o outro vê, a gente está pegando a dor do outro, o sofrimento, mas também estamos pegando a capacidade. O ato que a gente faz, eu e a Inês, tanto no consultório como aqui com vocês, é um ato solidário. Nós estamos realmente nos colocando no seu lugar, mas não só para te dizer, ó, coitado, tá difícil, tá doendo. Não, para dizer assim, sim, existe um problema, existe um sofrimento, mas também você tem uma capacidade de resolução disso. Então, o ato de solidariedade é um ato muito profundo, por isso que ele envolve o que a gente chama de compaixão. Eu realmente me coloco no lugar do outro e me compadeço do que ele está vivendo. Não só no sentido de piedade, de ter pena, mas também de olhar para as qualidades, para as potencialidades, para as capacidades que o outro tem. Então, feito isso, a gente também precisa dizer que a solidariedade é uma ação. A gente não fala de solidariedade se isso está só na sua cabeça, se isso está só voltado na sua cabeça e não tem uma ação, não tem uma questão prática posta na realidade. Então, solidariedade é uma ação. E é uma ação que tem alguns pressupostos. É uma ação que começa do micro para o macro, do pequeno para o grande. É uma ação também que começa de dentro para fora. E também é uma ação que só depende 50% de você. Por quê? Porque os outros 50% não estão na sua mão. Estão na mão daquele a quem você vai prestar uma solidariedade.
né? Que é receber ou não receber ajuda. E detalhe, tá? Um detalhe muito, muito importante. Muitas pessoas têm muito ímpeto em serem solidárias. Ir lá e ajudar o outro e fazer pelo outro. Cuidado. O que eu falei agora é assim, depende 50% de você e 50% do outro. E eu te pergunto, o outro quis ser ajudado? O outro quis a sua ajuda? O outro clamou, pediu por isso? Ou você está indo lá, vendo que a pessoa está no chão e você está tentando levantar ela a qualquer custo? Isso não é solidariedade. Por quê? Porque eu disse para você ver pelo lado empático. Quando você não coloca essa empatia no lugar, você vai fazer pelo seu julgamento, não de verdade, necessariamente por aquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes a pessoa precisa pedir ajuda. Você não pode oferecer sem a pessoa pedir antes. Então você tem que, nessa qualidade de solidariedade, entender o princípio básico da solidariedade sobre o qual a gente sempre, sempre tem que ser solidário, que é o crescimento. Nós temos que ser solidários ao crescimento do outro e ao nosso crescimento, porque nós somos seres em aprendizagem. Então, o primeiro movimento de solidariedade é pelo crescimento, e cada um cresce num tempo. Cada um tem um tempo de maturação, um tempo de atingir uma maturidade naquele tema, naquele assunto. Tem coisas para as pessoas que são muito fáceis, para você é difícil, e o contrário também, aquilo que é fácil para você pode ser difícil para o outro. Então, a primeira coisa é nós sermos solidários ao processo de crescimento do outro. E aí vem a solidariedade primordial, que a pergunta é, por onde que a gente começa a ser solidário? Quem é a primeira pessoa, diante disso que eu acabei de falar, de ser solidário pelo nosso processo de crescimento, pelo processo de crescimento do outro, quem é a primeira pessoa a quem a gente deve ser solidário? A gente sempre pensa que é o outro, mas na solidariedade primordial, o que realmente você precisa estabelecer como primeiro é você mesmo. Nossa, Sandra, mas isso não é egoísmo? Pois é. Aí a gente vai diferenciar. Você sabe quando você não consegue ser solidário com você? Quando você, por exemplo, está se comparando com os outros. Nossa, por quê? Porque quando você está se comparando com os outros, o que, que você está fazendo com você? Você está realmente sendo solidário ao teu crescimento? Não. Porque a única pessoa que você pode de verdade se comparar não é com o outro, é contigo mesmo. E se você se comparar com você mesmo, eu tenho certeza que você vai ver que você está num processo de crescimento. E que muitas vezes, mesmo você com a maior das intenções e colocando a sua intenção, ainda assim você não conseguiu vencer aquele desafio. Ainda assim foi pesado. Ainda assim você ficou aquém das suas expectativas. E o que você faz com você quando você está assim? Você estende a sua mão e ajuda e diz: vamos lá, vai dar certo, eu confio em você, dizendo para si mesmo na frente do espelho, você diz: putz, não tem jeito mesmo, né? Ou, como algumas mulheres, especialmente nesse período que nós estamos de quarentena, que tem tido como uma das fontes de prazer comer, comer, e não comer alimentos, mas comer aquilo que a gente chama de comestível, ou seja, eu só estou comendo, mas eu não estou me nutrindo, e acabo engordando. Você sabe o que essas pessoas estão fazendo? E a gente tem recebido essas pessoas nos nossos atendimentos. Nossa, como eu tô gorda. Gente, que solidariedade. Aumentando o seu peso? Tá, o que, que vai adiantar você dizer isso? Lembra, solidariedade é uma ação. Não adianta você dizer isso para você no seu espelho. Nossa, tô gorda. Nossa, que horror. Tá, tudo bem. Qual é a atitude solidária? Se alguém tivesse falando isso para você, uma pessoa que você tá nessa qualidade empática, o que, que você diria para ela? Nossa, você tá gorda mesmo, hein? Oh, vixe Maria. Se a gente falar isso, a pessoa fica pior ainda, não é mesmo? Então, o que, que a gente pode dizer? Sim, mas existe algo que você pode fazer. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos achar no YouTube um canal que seja exercícios físicos em casa? O que, que você gosta de fazer? Zumba? Você gosta de fazer alongamento? É pilates? É dança? É, sei lá, balé? Jazz? O que, que você gosta de fazer? Porque tem, vamos procurar. Isso é
solidarizar-se por si mesmo, que é a nossa solidariedade primordial. Porque tem gente que está fazendo aí fora o que não faz dentro. E toda essa ação começa do micro para o macro, quer dizer, de mim para o outro. Se eu não faço isso para mim, eu não tenho condições de verdadeiramente fazer para o outro. Eu estou fazendo uma solidariedade não primordial, mas fake. E, por favor, qual o sentido do fake? O seu 50% já está ruim, né? E aí, mas pode ser que para o outro seja bom. Claro, pode ser que para o outro seja bom, e normalmente é, porque o outro não vai ver a qualidade do seu afeto, o outro vai ver a presença da ação. Muitas vezes, se o outro é sensível, ele vai ver, inclusive, a qualidade do seu afeto e vai desprezar. E aí você vai ficar bravo, porque você se dedicou. E como assim a pessoa despreza aquela ação que você fez solidária? Pois é, mas é porque não tinha isso internamente, né? Porque também começa de dentro para fora. Então, qual é o que você pode fazer, em primeiro lugar, dentro da solidariedade primordial? Solidarizar-se por si mesmo é a primeira coisa. E isso eu convido você a fazer, que é realmente se apoiar nas dificuldades. Eu digo para as pessoas que eu atendo assim, ó, todo mundo pode te abandonar. Todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. A única pessoa que não pode te abandonar é você mesmo. E aí eu pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E as pessoas me dizem assim, minha mãe, meus filhos. Agora, eu nem sei te dizer, mas antes era minha mãe, agora acho que são meus filhos, mas nessa situação toda, todo mundo me é importante. É a pessoa mais importante para mim. Sim, a pessoa mais importante para você só tem uma resposta, gente. E essa resposta é do começo da sua vida até o fim da sua vida. A pessoa mais importante para você, aquela que realmente você precisa cuidar, se dedicar, se solidarizar, realmente ensinar tudo para ela, é você mesmo. E nós temos uma mente que mente. Então a gente realmente precisa cuidar da gente, porque a gente precisa realmente escolher o que a gente vai colocar na nossa vida como verdade e como mentira, porque a mente, ela toma tudo como verdade e pior, o nosso corpo reage a isso como se fosse verdade. Tanto é que quando a gente estuda a ansiedade, a gente vê exatamente isso. Eu estou imaginando um monte de coisa negativa que ainda nem aconteceu, que eu nem sei se vai acontecer, e o meu corpo já está com o coração disparado, já está com falta de ar, já está com a cabeça que não para, ou seja, já estou respondendo por isso. E quando você está nesse estado, qual a solidariedade que você se presta? Você diz assim, ai meu Deus, eu não aguento mais isso, eu estou cansada, eu não sei mais o que fazer. Isso é ser solidário? Isso é ter dó de você, isso é ter piedade de você. Você pode mais. Talvez você não tenha encontrado as estratégias corretas. Talvez ainda esteja no processo de aprendizagem que você não tenha ainda o grau suficiente para você já ver um resultado maior. Mas é possível. Qual é, em segundo, então, qual é o segundo momento da solidariedade primordial? Eu já sou solidário comigo mesmo. Qual é o segundo ato? O segundo ato é ser solidário para quem está em casa. E o que é em casa? É a sua família de origem, é a sua família que você constituiu, é aquela pessoa que você está coabitando, que está com você. Talvez às vezes não é a família necessariamente, mas aquela pessoa que tem uma convivência mais próxima com você. É o que a gente chama das pessoas que estão em casa. Por quê? Porque a gente sabe, especialmente se a gente tem uma situação agora do isolamento social, somente. Estou me empolgando, não estou falando nem bom dia para ninguém, né? Mas vamos lá. Bom, solidariedade primordial para quem está em casa. O quanto você tem se colocado disponível, se colocado no lugar da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, da sua avó, do seu pai, o quanto a gente tem visto com bons olhos nessa qualidade empática da solidariedade
Essas pessoas que nós estamos convivendo diariamente por causa do isolamento. O quanto você, de fato, tem chegado para alguém que está do seu lado e dito assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou com um tempinho livre agora. Eu posso te ajudar. É picar uma cebola? É botar na máquina alguma coisa para varrer? É tirar o lixo? O quanto você está fazendo? Coisas pequenas, mas que significam solidariedade. Nós estamos juntos aqui. O teu pedaço também é o meu, porque nós estamos juntos aqui. Então, não adianta você querer fazer uma ajuda lá com o velhinho e no supermercado. Não adianta. Se lá na sua casa a sua mãe tá brava com você, porque você não tá olhando aquilo que ela tá pedindo para você olhar. Então a gente tem que parar de ser incongruente e ser congruente, porque por isso que é a solidariedade primordial. É onde começa, é aquilo que nasce, é o primeiro. E se a gente está sendo solidário conosco mesmo, naturalmente a gente vai fazer esse processo com o outro. Então o outro não precisa bater no nosso quarto e dizer, viu, você pode me ajudar nisso? Não, não. Você já sabe como funcionam as coisas, ou nessas 3 semanas praticamente, você ainda não aprendeu. Claro que você sabe. Claro que você sabe que quando um faz a sua parte, o outro fica tranquilo, faz a só dele. Por quê? Porque a gente está sabendo, né? E hoje vai ser um tema do nosso Chega de Dúvidas, o que o isolamento social está provocando. Eu estou sendo buscada hoje por pessoas novas com dificuldades no relacionamento. Por quê? Porque falta solidariedade. Falta isso, de eu me colocar no lugar do outro e ver, tá sobrecarregado, porque se tem um sobrecarregado, tem um folgado, é fato, certo? Mas às vezes o sobrecarregado não vai te pedir ajuda, mas você pode ser solidário. Mas e se aquela pessoa que está sobrecarregada, eu vou lá e digo, viu, posso te ajudar fazendo o quê? E a pessoa diz, não tem que fazer nada. Ela te responde, aí você diz assim, tá bom. Né? Ela disse que não tem que fazer nada, então não vou fazer nada. Não, peraí. Ela está dizendo isso por quê? Porque talvez esteja muito brava. Agora, se você está sendo empático, você vai julgar e dizer, tá brava, tá vendo? Não adianta. Isso que a Sandra falou é besteira. Não, você vai lá e dizendo o quê? Eu estou sendo empático, eu estou sendo solidário, eu já sei que ela tá brava comigo, ok? O que é o 80-20 dela? Se você fizer 20% vai resultar em 80%? Faça. Às vezes é organizar alguma coisa. Às vezes é simplesmente estar do lado para conversar. Às vezes é deixar de estar mexendo no celular. São coisas simples, mas que para a pessoa é fundamental para melhorar a harmonia. Faça, faça. Faça primeiro com você, depois com aquele que está mais próximo, e aí sim, a gente vai partir para o que está fora de casa. A gente vai partir para a solidariedade maior, daquelas pessoas que a gente muitas vezes não conhece, não tem contato direto, são pessoas desconhecidas. Mas isso só tem valor para você, genuinamente, se isso começou com você. Porque aí a solidariedade não vai ser piedade, não vai ser uma caridade fake, vai ser realmente uma atitude amorosa, empática, congruente com todo você, com todo o seu processo, de ser assim com você, de ser assim com as pessoas mais próximas, que você está, de certa maneira, no contato, inclusive diário agora, para depois você ampliar para mais e mais. Então, eu te pergunto, essas 3 solidariedades que são feitas nesse passo, desde a primordial até a mais ampla, de fato, você tem agido dessa maneira nesses momentos? E você tem agido só nesse momento ou você sempre agiu assim? Porque se você tem agido neste momento e é algo que você está descobrindo, eu te dou meus parabéns. Porque esta crise está te dando a oportunidade de você fazer algo mágico, que é crescer. E como eu disse, a principal solidariedade que a gente precisa ter, e que realmente é a verdadeira number one, é pelo nosso processo de crescimento. Então, parabéns. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Começa hoje, começa agora. Olha para você. E se você realmente não está fazendo isso, diz para você, eu vou começar a fazer agora.
eu vou começar a praticar isso, deixar de me comparar com as coisas lá fora, começar a me apoiar, a me incentivar, a acreditar na minha capacidade, na minha possibilidade de cura e vou me fortalecer. Isso, no mínimo, te ajuda aquilo que a gente tem dito desde o começo, eu e a Inês. Fortalecimento da sua mente para fortalecimento do seu corpo, ou seja, você estar mais protegido com qualquer situação que venha, seja uma crise econômica, seja um processo viral, não importa. Quando a sua mente é forte, seu corpo é forte e a gente realmente resiste. E resiste terminando o processo pronto para recomeçar, para reconstruir. Então eu te convido a praticar. Pratique a solidariedade. E a pessoa que está mais perto de você, que está precisando disso, é você mesmo. Como a Inês diz, o ouvido mais perto da sua boca é o seu próprio. Eu fico por aqui, convidando você então a fazer parte, né, ao vivo do nosso Chega de Dúvidas, que vai acontecer hoje às 17 horas e 4 minutos, ou seja, às 5 horas e 4 minutos da tarde, horário de Brasília. E quem vai estar falando é a Inês sobre essa questão do isolamento social. O que a gente pode fazer para, de fato, ficar bem com tudo isso. Agradeço a sua atenção, a sua audiência e a gente sempre sabe que nessa questão da solidariedade, fazer bem nos faz bem. Então, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, porque é muito importante que nós sejamos ajudados por nós mesmos em primeiro lugar. Grande beijo para você e eu deixo você com o nosso lema: foca no que funciona.